Olá, estudantes do 7º ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer, tendo o segundo encontro com vocês com a disciplina História. E hoje convido a vocês a gente estudar e se aprofundar um pouquinho sobre o assunto do capítulo 5, que é Reforma Protestante ou Reforma Religiosa. Através desse assunto hoje a gente vai perceber a importância de um país com a aceitação da diversidade religiosa, a importância de um país laico, ou seja, um país que respeita a diversidade, o direito de culto religioso, de cada um escolher a sua religião. Então, no nosso país, hoje, o Brasil, a liberdade religiosa é algo constitucional, ou seja, está na lei. O direito de escolher uma religião está na lei. E todo e qualquer tipo de intolerância religiosa se constitui como um crime, como uma ofensa à Constituição, como uma ofensa ao direito desse cidadão. Por isso que a gente fala que o Brasil, em termos de religião, ele é um país laico. Ele não tem uma religião oficial. O que quer dizer uma religião oficial? Não tem uma religião dominante no Brasil. Daí requer o respeito de cada cidadão às diversas religiões presentes no Brasil. Mas, dentro desse assunto reforma, por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque a gente vai ver que no século XVI, na Europa, o que a gente conhece como intolerância religiosa hoje, ela foi marcante a partir do século XVI, aonde a Igreja Católica ela era a igreja oficial daqueles países da Europa, era a principal e mais importante instituição da época, responsável pela educação, pelos costumes, pelos valores. E o que a gente vai ver dentro desse assunto, reforma religiosa ou reforma protestante, é que dentro da Igreja Católica vai haver um racha, ou seja, vai haver um rompimento dentro da religião e vão surgir novas religiões, o que vai contribuir justamente para talvez uma guerra religiosa dentro da Europa. Então vamos conhecer, se aproxime aqui, cheguem mais perto, por favor. Reforma religiosa ou protestante. A primeira coisa é questionar por que reforma? Reforma significa uma mudança ou surgimento de alguma coisa. Nesse caso aqui vai ser um surgimento de novas religiões cristãs. Então veja bem, a religião na Europa naquele momento era a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, era a principal ou talvez a única religião cristã. Por que cristã? Já eu te respondo. Então, por que reforma religiosa ou protestante? Porque essas novas religiões que vão surgir, elas vão sair da própria Igreja Católica. E esses grupos que vão aparecer, eles vão protestar as doutrinas e os dogmas da Igreja Católica. Por isso são chamados de protestantes ou reformadores. Então daí a gente entende que é uma mudança ou um surgimento de novas religiões na Europa. Aí eu quero desafiar vocês. Qual a origem da religião cristã? O Brasil é um dos principais países do mundo considerado cristão. Qual foi a igreja mãe? Qual a igreja cristã mãe? Então, para aqueles que não sabem, a religião cristã é toda a religião que acredita em Jesus Cristo, ou seja, cristocêntrica. Qualquer igreja que acredite em Jesus Cristo, ela é uma religião cristã. Por isso, atualmente, algumas pessoas são chamadas de crentes ou evangélicos. Então, a Igreja Católica, no século XVI, ela também era uma igreja cristã, porque ela é cristocêntrica, acredita em Jesus Cristo. Então, por isso que aqui eu coloquei que vai ser o surgimento de novas religiões cristãs. Ou seja, quem era a igreja mãe? A igreja mãe era simplesmente a Igreja Católica, que era a única instituição cristã dentro da Europa até o século XVI. Então, como a gente falou, reforma. Essa reforma protestante ela vai ser marcada por dois momentos. A reforma dos protestantes e a contra-reforma protestante. Ou seja, a contra-reforma já vai ser uma investida
política contra esses crentes. O que a gente vai ver nesse exato momento é que os cristãos da Igreja Católica, membros, bispos da Igreja Católica, eles vão questionar algumas ações que a Igreja Católica estava tomando durante muito tempo. E esse primeiro momento vai ser marcado por denúncias e rompimento desses membros da Igreja Católica. Quais são as denúncias que esses membros vão fazer? Naquele momento eles vão dizer que vou chegar para o Papa, escrever uma carta, realizando a seguinte denúncia: que alguns membros da igreja estavam praticando corrupção, alguns padres, bispos, estavam promovendo prostituição, ou seja, a promiscuidade. O padre, ele, segundo os dogmas da Igreja Católica, por alguma razão, ele não tem mulher, por exemplo. E, no entanto, se tinha relatos de padres nessa época, de bispos, se prostituindo, tendo filhos, ou seja, não casava e tinha várias mulheres, ou seja, pregava uma coisa e vivia a outra. Então, esses membros da própria Igreja Católica vão fazer essa denúncia. Também a indulgência, faltou um N aqui. O que era a indulgência? Simplesmente os padres, bispos da Igreja Católica, eles estavam vendendo o perdão. Então, uma das doutrinas da Igreja Católica era a confissão. Então, quando essa pessoa ia se confessar ao padre, o padre estimulava um valor para aquele perdão. Então, imagine que se você comesse o biscoito escondido de sua mãe, você pagava R$3 para ser perdoado. Se você fizesse uma coisa mais grave, cometesse um pecado mais grave, você pagava um valor mais alto. Ou seja, isso era a venda do perdão. Como naquela época a mentalidade girava em torno da religião cristã, então as pessoas acreditavam que para serem salvas tinham que ter o arrependimento dos seus pecados. E diante disso, membros da igreja vendia o perdão àquelas pessoas. Além disso, a igreja ela criticava naquele momento a usura e a ganância. O que era a usura? Era você querer ser rico demais, expandir. E, no entanto, esses membros da igreja viviam no maior luxo. Então, a corrupção, a prostituição, a indulgência, que era a venda do perdão, o luxo, os privilégios que os membros da Igreja Católica tinham, e também, por último, a adoração aos santos e às imagens. Ou seja, membros da Igreja Católica, eles criticavam a adoração aos santos e às imagens da Virgem Maria e outras coisas mais. Então, esses pontos aqui foram os pontos, aspectos que os membros da própria Igreja Católica denunciou de que outros membros da Igreja Católica estavam praticando isso. O Papa, no entanto, da época, não deu ouvidos. E o que é que vai acontecer? Esses membros da Igreja Católica vão decidir romper com a Igreja. Ou seja, se a Igreja Católica não tomar um rumo em relação a essas denúncias, nós vamos formar uma nova religião. Daí a ideia de reforma pró-religiosa ou reforma protestante. Então, observação: para os protestantes, a salvação não podia ser dada ou vendida pela Igreja Católica. Um dos principais protestantes ou reformadores, dois que se destacaram, vai ser John Wycliffe e Martim Lutero. Foram dois reformadores que se destacaram e que tiveram êxito. A partir deles vão surgir novas doutrinas cristãs. As primeiras igrejas cristãs vieram com esses dois cidadãos aqui. Então eles acreditavam que a salvação ela não podia ser vendida, acreditavam que a salvação ela era pela fé. Bastava o ser humano se arrepender, conversar com Deus, já que religião é a religação de você com o sobrenatural, e o próprio Deus lhe daria o perdão. Então não havia necessidade de você ter que pagar uma penitência, de você ter que pagar um valor para você receber o perdão. Eles acreditavam que a salvação era pela fé, que era um dos mandamentos cristãos. Então Martim Lutero, ele vai criar as chamadas 95 teses. O que eram essas 95 teses? Basicamente seriam as doutrinas que os cristãos
todos deveriam seguir. Então, por exemplo, a primeira doutrina era que a salvação era pela fé. Um outro ponto ela colocava aqui: a Bíblia deveria ser colocada no idioma das pessoas. Nessa época, a Bíblia ela não estava escrita no idioma que as pessoas sabiam ler ou escrever. Estava no idioma em que só a Igreja Católica, só os membros da Igreja Católica sabiam ler. E daí o que acontece? Quando a população não consegue ter acesso à leitura, muitas vezes não consegue entender o que está escrito. E quem fala, muitas vezes fala o que quer. Então ele dizia que as pessoas deveriam ter contato com a palavra de Deus. Um outro ponto era de que a salvação não era por obras. Não basta ser uma pessoa boa, não basta ser uma pessoa solidária, não basta fazer caridade, mas sim tem que ter fé. Porque até um ladrão, até um traficante pode ser uma pessoa boa. Ele vai ali, assalta, pega aquele dinheiro e compra comida para os filhos dele ou para outras pessoas. O traficante vai ali, rouba, mata, rouba o carro de um cidadão de bem e vende e distribui na comunidade. Ou seja, ele está praticando uma boa obra. Ou até mesmo o traficante pode mandar um dízimo para a igreja. Ele está praticando uma boa obra, mas não significa que a fé dele está em Deus, ele é temente a Deus. Então era isso que Martinho Lutero queria dizer. Além disso, ele condenava o culto às imagens e a indulgência. E daí tinha vários aspectos. Tudo isso gerou a seguinte consequência: novas teorias religiosas vão surgir na Europa a partir desse momento. E assim como a da predestinação de João Calvino, ele acreditava que Deus já tinha escolhido os seus, alguns para ser salvos, outros para não ser salvos. Automaticamente ele acreditava que aqueles que praticavam delitos já nasceram para ser ladrão. Então, era alguma das teorias do período. Também você vai ter o surgimento da igreja anglicana, a gente vai estudar isso mais à frente. Então, todo esse paradoxo que vai acontecer no século XVI é chamado de reforma religiosa, ou seja, o surgimento de novas religiões cristãs que vão romper com a Igreja Católica. O segundo momento da reforma protestante vai ser a contra-reforma católica, aonde a Igreja Católica ela não vai tolerar essa ação desses membros da Igreja e vai promover algumas ações, como por exemplo a Inquisição. Todas as pessoas que ficaram contra a Igreja Católica, que romperam com a Igreja Católica e que passaram a acreditar nessas crenças cristãs, foram consideradas hereges. Quem eram os hereges? Eram as pessoas que não acreditavam nos dogmas da Igreja Católica. Ou seja, na perspectiva da Igreja Católica, não acreditava em Deus, porque a Igreja Católica se representava como Deus aqui na Terra, ou seja, como representante de Deus na Terra. E quem não acreditasse na Igreja Católica não acreditava em Deus. Daí, todos aqueles serem considerados hereges. E a Inquisição era o santo tribunal onde prendia esses hereges e matava essas pessoas de forma queimadas ou torturadas. Também a gente teve aí dentro desse processo, além da Santa Inquisição, nós tivemos aí, deixa eu dar uma pescadinha aqui, a criação dos jesuítas, aonde os jesuítas começou a levar o evangelho pelo mundo todo. É por isso que quando os portugueses chegam aqui com as navegações, os jesuítas vão estar presentes, vão se abrir escolas, universidades católicas e vão promover a perseguição, total intolerância religiosa nessa época. Todos que não fossem católicos deveriam ser eliminados da sociedade, porque era visto como inimigo ou sacerdote do diabo. Não importa que tivesse crendo em Cristo, mas tinha que crer nos dogmas religiosos da Igreja Católica. Então esse evento marcou a reforma religiosa e que vai dar origem até os dias de hoje, deu origem até os dias de hoje, às várias religiões cristãs que nós temos hoje, cada uma com sua placa e vice-versa. Então a gente pode ver aí os malefícios da intolerância religiosa e a importância de a gente ter um artigo de lei desse no Brasil que proíbe a perseguição religiosa, que dá liberdade de escolha religiosa. Ok? A gente se encontra por aí e até a próxima.